Eu canto a alegria de ser teu. Jamais caminharei sem tua luz. Teus passos seguirei sem hesitar. Te dou meu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Mais uma vez estamos aqui, levando ao ar, levando ao seu coração, levando na sua interiorização espiritual uma mensagem, uma fala, e tudo aquilo que Deus quer para nós. O mundo, nós sabemos, está completamente poluído de vozes, de barulhos, de veículos, de buzinas, de motores que roncam. E a poluição sonora é intensa. E na realidade, quando se fala de Deus, quando se fala a Deus, é preciso do silêncio, é preciso do deserto, é preciso da solidão. Porque nós encontramos Deus na solidão. Deus não nos fala jamais no barulho. Ele fala no silêncio. Ele fala com sentimentos de amor. Um amor que verdadeiramente enche todo o ambiente da nossa alma, todo o ambiente do nosso coração, todo o ambiente da nossa vida. E como ele gostaria, e como ele fala em Lucas: eu vim lançar fogo à terra, oxalá ela arda, oxalá pegue fogo em todos os corações. Deus vem lançar o amor em forma de fogo, assim como o Espírito Santo desceu em Pentecostes e repousou sobre a cabeça de cada um dos seus apóstolos, juntamente com Maria. E eu consigo ver que na cabeça de Maria havia uma coroa de fogo, porque ela é a esposa, é a rainha do Espírito Santo, é a esposa do Espírito Santo, e como o para-raio, onde quer que ela vá, ela leva o Espírito Santo para que aconteça a experiência, assim como Moisés fez a experiência da sarça ardente, os apóstolos fez a experiência do fogo crepitante sobre suas cabeças e seu coração, que eram semelhantes a línguas de fogo. Um fogo que não queima, mas um fogo que acaricia, um fogo que traz vida, um fogo que traz o próprio amor. E Deus é este Deus maravilhoso, fantástico, que nos ama numa intensidade inexplicável, inexprimível. E só aquele que verdadeiramente é humilde reconhece que o invisível é essencial ao coração, como nos diz Exupéry, o invisível é essencial aos olhos, mas eu tomo a liberdade de mudar a frase, dizer que o invisível é essencial ao coração, porque Deus a gente não vê, mas a gente faz belíssimas e profundas experiências no coração, experiências com Ele, experiências de amor. É uma paixão que emana fogo. Quando nós fazemos essa experiência, nos tornamos literalmente apaixonados por Ele. Porque Ele nos amou primeiro e se apaixonou primeiro por nós. Tanto que durante toda a existência desse Deus que não tem princípio, meio e fim, Ele estava literalmente grávido de cada um de nós. E no devido tempo nos confeccionou e nos trouxe do nada à existência,
do nada, porque nós não tínhamos a nossa forma, mas nós já éramos plano de Deus, nós já éramos projetos de Deus. Ele já tinha nosso nome, ele já tinha nossa imagem literalmente pronta. Só faltava a execução e no devido tempo ele nos trouxe a vida, para termos vida e vida em abundância. E é por isso que aquele que abre o coração, que acredita, que tem verdadeiramente humildade no interior, é que se abre, é que acredita. Assim como a criança consegue ver o invisível, porque ela é inocente, ela é pura demais, precisamos ter coração de criança para que isso aconteça, inaugure em nós, para que possamos ver aquilo que muitas vezes só as crianças conseguem ver. E elas só conseguem ver coisas belas, porque dentro delas não existe o feio. E assim como Jesus diz que precisamos ser como crianças para vermos o reino, é preciso verdadeiramente fazer uma faxina no coração, desejar ardentemente uma faxina. E Nossa Senhora é perita na faxina. Ela foi para Isabel, para a casa de Isabel. Todas as velharias que Maria encontrou na casa, ela foi limpando, foi fazendo uma asepsia naquela casa, foi rejuvenescendo o que estava velho, foi literalmente tirando tudo aquilo que era caduco, envelhecido, e abriu-se naquela casa, pelas mãos de Maria, a colaboradora da salvação, as janelas, as portas, e um hálito novo entrou, renovando todas as coisas. Era o Espírito Santo que ela atraía, porque ela estava completamente revestida da luz do alto, não da sombra do alto, mas da luz do alto, e dentro dela a beleza esplêndida de Jesus. A beleza esplêndida de Deus estava na totalidade, ocupando todo o espaço do coração dela, da mente dela e do corpo dela. E é por isso que é preciso chamá-la, convocá-la, e ela é hábil nisso. Ela tem essa habilidade de cuidar, de zelar, de ensinar, de mostrar e, acima de tudo, de fazer ponte entre nós e Jesus para que o milagre aconteça. Porque Jesus não nega a ela nenhum favor, nenhum milagre, porque o mesmo Espírito que cobriu Jesus, desceu sobre Jesus, está com Jesus, complementando em Jesus a trinitariedade com o Pai. É o mesmo Espírito que derramou sobre ele no batismo do Jordão, e é o mesmo Espírito que age em Maria, agiu e age. Por isso ela é movimentada, ela vem até nós pelo Espírito Santo, ela vem até nós em aparições, geralmente a crianças, pelo Espírito Santo. Ela vem trazer mensagens a nós pelo Espírito Santo. E como nós vivemos no mesmo missionário, onde a igreja nos convida e onde, além de nos convidar pela graça do batismo a sermos missionários, não missionários de microfone na mão, não missionários gravando, não missionários pregando em grupos para multidões, mas missionários do amor, mensageiros e embaixadores do amor. Ser embaixador do amor é estar sempre com um sorriso aberto, é estar sempre com o coração acolhedor, é estar sempre pronto a ouvir, a acolher, a entender, a compreender todas as atitudes das pessoas, mesmo as mais ignóbeis,
porque todos vieram de uma história, estão fazendo uma história, e muitas vezes a nossa história nos leva a coisas muitas vezes perversas, muitas vezes negativas, e muitas vezes que vai contra a vontade de Deus, mas Deus sempre diz e repetirá: perdão, porque eles não sabem o que fazem. Porque instintivamente, dentro do inconscientemente, o mau cheiro dos traumas, das marcas de violência, de tudo que ficou gravado no inconsciente, mas o consciente não se lembra, às vezes vem à tona de quando em vez, e a pessoa tem atitudes muitas vezes contrárias, completamente contrárias aos valores, muitas vezes éticos ou morais, ou eclesiásticos, e etc. É preciso estarmos literalmente ligados ao alto, é preciso estarmos ligados diretamente à Virgem Maria, é preciso pedir a ela sempre a ajuda, assim como ela ajudou Jesus, assim como ela foi eleita e escolhida para educar Jesus, para dar os joelhos como carteira escolar para o filho, a ensinar para eles o ABC do judaísmo, a mostrar para ele as coisas espirituais, porque como criança e filho, ela soube muito bem ser mestra e depois soube muito bem ser discípula do próprio filho. E como a primeira discípula, a primeira cristã, a primeira missionária cristã que tão logo ouviu dizer da questão de Isabel, ela se pôs a caminhar apressadamente como embaixatriz da paz para levar até ela o amor. E da mesma forma, Deus nos chama, pela graça do batismo, a duas questões na vida. Nós temos um privilégio e temos um dever. O dever de evangelizar como missionários e o ganho, o privilégio de ganhar a salvação. Por esse motivo que a graça do batismo nos concede, todos nós somos convidados a essa atitude, uma atitude de gratidão a Deus, de sermos missionários. Hoje é dia de São João Paulo II, que foi um grande missionário, que em todas as nações onde ele chegava e descia do avião, ele beijava a terra. Ele beijava a terra com amor, sabendo e consciente de que aquela terra é uma terra santa, é uma terra confeccionada pelas mãos do Criador. É uma terra onde Jesus pisou, é uma terra onde Jesus veio visitar e veio nos ensinar e nos mostrar e delinear o perfil do Pai para que saibamos transmitir com realismo, com fidelidade, quem verdadeiramente o Pai, porque o Antigo Testamento caducou. Jesus vem mostrar o novo e dos seus lábios, dos seus olhos, de suas palavras, dos seus movimentos, tudo era um amor e uma afeição fantástica pelo Pai, para nos mostrar o Pai. E quando lhe perguntava, mostra-nos o Pai, porque ele falava com tanto entusiasmo e alegria, que causava a todos os ouvintes um desejo ardente de ver o Pai. Mas ele dizia: há tanto tempo eu estou com vocês e vocês ainda não viram o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Quem me vê, vê o Pai. No nossa concepção, o Pai é velho, de cabelos grisalhos, enrugado, muito pelo contrário. Ele é um Pai jovem, é um Pai que aparentemente é como se fosse gêmeo do próprio Filho. Pai e Filho se parecem muito. O Filho é a cara do Pai. O Filho tem a cara do Pai.
E o Espírito Santo é o amor que existe entre ambos, porque um vê no outro a própria imagem. E Deus nos criou da mesma forma, semelhantes a Ele, santos como Ele, com uma grande amizade e afeição por nós, assim como o Pai tem pelo Filho e o Filho pelo Pai. E o Espírito Santo é esse elo de ligação entre ambos. E o Espírito Santo é o elo de ligação que temos com Deus, com o Pai e o Filho, no Espírito Santo. É o Espírito Santo que é o elo que nos faz tão amorosos e tão amáveis e devotos da Virgem Maria. É o Espírito Santo que nos convence, nos torna apaixonados por tudo aquilo que diz respeito ao sagrado, ao beatífico. É o Espírito Santo que nos leva a crer nas verdades teologais. É o Espírito Santo que nos faz encantar com as coisas criadas, visíveis e invisíveis. E por isso há um diferencial muito grande daquele que está apegado ao mundo, amarrado ao mundo, preso ao mundo pela força gravitacional da Terra. E aquele que conhece Deus e rasga o coração e se deixa movimentar pelo Espírito Santo, é como se ele soltasse como um balão que tem gás, se solta da mão de uma criança e vai subindo, subindo. Não sabemos onde vai parar. Da mesma forma, nós vamos subindo, mas sabemos onde vamos parar. Literalmente no colo do Pai, no coração de Deus, no alto, no céu, como nós falamos simbolicamente, mas muito mais do que subir, é Deus que desce, é Deus que vem até nós, é Deus que vem até nosso coração, é Deus que desce nas entranhas subterrâneas de nossa alma, para fazer de cada um de nós uma morada. E é por isso que, como missionários que somos chamados a ser, é preciso reverenciar o outro. Assim como o São João Paulo II beijava a terra reverenciando-a como mãe, porque dela vem o alimento, e para ela nós voltamos para o útero dela quando morremos, e dela saímos, e dela foi feito nosso primeiro pai. Da mesma forma, Deus entra em nossos corações e nos leva assim a reverenciar uns aos outros com muito amor, indiferente de classe, indiferente à classe do outro, o estado civil do outro, as posses do outro, o externo, a aparência do outro, mas simplesmente saber que todas as criaturas semelhantes a nós, humanas, e semelhantes a Deus, são amadas, umas tanto quanto as outras, sem diferença alguma, incondicionalmente, e da mesma forma devemos respeitar o amor do nosso Pai e ter um amor imensurável pelos nossos irmãos, que somos filhos do mesmo Pai, reverenciando-os como sacrários ambulantes, que carregam dentro de si o hálito da vida, o próprio cheiro e odor de Deus. Nós sabemos disso, e essa verdade se constata porque para provar que amamos a Deus é preciso amar o irmão. É por isso que precisamos estar com Deus na vida de oração pessoal, buscando conhecer cada vez mais o nosso Pai, o nosso irmão maior, que é Jesus, no poder do Espírito Santo, para em seguida, como missionários, fazer como Jesus fazia, amar como Jesus amou, sorrir como Jesus sorriu, viver como Jesus viveu. Essa é a regra de ouro. Amar. Amar sem medidas, porque a medida do amor é não ter medida. E o verdadeiro missionário é aquele que tem vida de oração pessoal,
que está sempre plugado no Mestre, nos pés do Mestre, como Maria, irmã de Madre, ouvindo e falando-lhe, para depois ter autoridade para falar dele, porque o conhece. O conhece tão bem porque aprendeu com ele a amar. E é movimentado pelo amor, movimentado pelo Espírito Santo a ir aos desamados, aos desesperados, aos tristes, depreciados e humilhados, porque Deus tem a preferência e a Igreja dá preferência pelos pobres, porque eles são esquecidos de uma sociedade literalmente preconceituosa. E Deus quer que sejamos instrumentos do alto para amar, valorizar, promover o nosso fraterno, os nossos irmãos. Que essa mensagem de hoje possa te alcançar e renovar e transformar a sua vida. Por isso nós te pedimos, ó Virgem Maria, que pelo fiat que destes ao Pai, para que Jesus viesse habitar em suas entranhas, no seu ventre e no seu útero, como Filho de Deus, como homem e como Deus, nós te pedimos que nós também, Senhor, ajude-nos a engravidarmos também deste Deus, 100% homem, 100% Deus, para que nossas vidas possam ser transformadas assim como a vossa, que deixou todos os planos de vida, que não consultou absolutamente nenhum daqueles dos quais a senhora dependia, de Ana e Joaquim e do noivo, numa época de machismo, numa época em que a mulher era um zero à esquerda, em que a mulher devia plenamente, totalmente submissão aos homens. A senhora teve toda uma autonomia para dizer sim ao anjo Gabriel, que levasse o seu fiat ao Pai, para que a gravidez acontecesse. A senhora arcou com todas as consequências da gravidez. Assumiu silenciosamente tudo isso. E nós queremos também. Nós queremos assumir Jesus na íntegra, no coração, na nossa vida, sem alarido, sem literalmente gritar ou sem literalmente se achar santo, mas como a senhora que foi missionária, primeira missionária, embaixatriz da paz, que levou à casa de Zacarias, Isabel e João Batista tudo aquilo que eles precisavam de bom, o seu serviço, a sua companhia, o seu corpo por inteiro. E nós te pedimos que a senhora nos ensine a dizer o sim a Deus. Que a senhora nos ensine a nos curvar diante de Deus. Que a senhora nos ensine a verdadeira humildade de Deus, a verdadeira simplicidade de Deus, a gratuidade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre Ele no Pai, pelo Espírito Santo, seja louvado, juntamente com a Virgem Maria, São José e todos os santos. E nós estivemos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo te entreguei, nada me restou, livre eu fiquei, só para te amar, meu Deus. Tudo me pediste, eu nada te neguei, e hoje sou feliz assim, tenho a ti, meu Deus.